Muito bem, quadro Direitos e Deveres aqui no Liane Show, ao vivo aqui no YouTube, na Rádio Atitude FM, também no site aqui e, é claro, no Rádio 87.9. E vamos que vamos, doutor André Pádua hoje é o nosso convidado. Basicamente, doutor André, quais são as diferenças aí entre os contratos imobiliários? Então, Clemar, que a gente estava falando, né? Então, existe o contrato de lote novo, que é comprado com o loteador, de unidade de incorporação, que é comprado com o construtor, e o contrato que você faz de imóvel usado. Então, quando você tem essas leis que regulamentam, elas vão traçar os parâmetros. Por exemplo, se você vai fazer uma rescisão de um lote adquirido de uma loteadora, a lei limita que a multa deve ser até 10% do valor atualizado do contrato. Se essa mesma multa for no contrato de uma unidade de incorporação, que é outra lei que regulamenta, a lei fala de até 25% do valor até então pago. Então, você vê que são tratativas diferentes a depender da natureza do contrato. No contrato de compra e venda de imóvel usado, normalmente se utiliza 30% de multa. Então, existem regramentos diferentes. Nesses contratos de imóveis novos ou de lote, a lei exige que você faça um quadro resumo, a lei garante ao consumidor, ao adquirente, o direito de arrependimento, que pode ser exercido em até 7 dias. Então, todas essas diferenças elas vão variar de acordo com a natureza do contrato. Então, tá bom, estou respondendo aqui, meu amigo Carioca aqui, que eu estou no ar ao vivo, né, falando exatamente sobre contratos, né, sobre contratos imobiliários. Tem um pessoal que participa aqui que às vezes não tem aquela familiaridade aí com o Zap, aquelas coisas, tá bom? Então tá bom. Carioca, um abraço para você, né, um abraço para o Jorge Conceição que está ligado aqui também na nossa programação. Hernande, motorista de aplicativo, está super ligado também na nossa programação. O Paulo também está ligado aqui na nossa programação. Muito obrigado aí, dona Laura Sesquim, no nosso programa, né? Então, contrato imobiliário para você saber, tá bom? Então tá legal, imobiliário, fica mais simples, né? Então tá bom. André Pádua, tratando-se de imóveis novos, quais os cuidados devem ser adotados por aqueles que pretendem, né, adquirir uma unidade? Então, quando se trata de um imóvel novo, vamos pensar aí num lote da loteadora e de uma casa ou de um apartamento que está sendo construído. Então a gente tem que analisar a vida de quem está vendendo. Isso. Né? A construtora, a loteadora, vamos fazer uma pesquisa de existência de reclamações contra eles no PROCON, vamos fazer uma pesquisa de ações judiciais propostas contra eles, vamos entender quem são os sócios, vamos ver a saúde financeira dessas empresas, vamos pegar as certidões. Então a gente precisa analisar se aquela pessoa que está fazendo, aquela construtora, tem um know-how, aquela loteadora, e se ela tem condições de entregar aquele produto que você está comprando. Porque você está comprando uma coisa ali que vai ser entregue lá na frente. Então, alguns desses cuidados te ajudam a minimizar uma dor de cabeça. Que em Ares a gente teve um caso aqui no Shell de uma empresa que abandonou a obra no meio da entrega, e depois os adquirentes tiveram muitos problemas, mas depois alguém assumiu, concluiu. Então assim, a gente precisa realmente analisar quem é essa construtora, quem é essa loteadora, se tem credibilidade no mercado, para poder honrar com todos os compromissos que são assumidos ali. Inclusive isso acontece muito com prefeituras, né? Começa uma obra e daqui a pouco não dá certo com uma, vai para outra e fica aquela novela, meu Deus do céu. Então, para o civil, todo cuidado realmente é pouco. Inclusive tem um golpe aí, né? Alguém está denunciando aí nas redes sociais uma pessoa que está vendendo um imóvel de um lote que não é dela. Ela chega, apresenta, fala que aquele terreno é da construtora dela, constrói,
aí fixa um valor, a pessoa começa a pagar, depois ela abandona e fica o dito pelo não dito, e aí chega o dono do lote e fala, mas eu não autorizei ninguém a construir aqui. Rapaz, então todo cuidado é pouco. Bom, por falar nisso, vamos ir um pouco para frente aqui. A pessoa tem uma relação com o banco, né, para comprar um imóvel. E quando a pessoa tem dificuldades no pagamento, a partir de que momento o banco pode rever esse imóvel, né? Se o comprador ele não tiver kits com os pagamentos aí, em caso de parcelamento. Quando você faz um financiamento com o banco, o seu imóvel ele fica alienado ao banco. E existe, é uma lei específica que trata desse tipo de alienação, uma alienação fiduciária, e essa lei ela traz os prazos. Tá? Então a lei traz o prazo, mas o contrato ele pode variar um pouco mais para beneficiar o adquirente. Então, nesse tipo de contrato, tem que ter muito cuidado, porque a propriedade do imóvel é transferida para o banco e a pessoa passa a ter uma permissão de uso. Se ela atrasar as prestações, o banco vai fazer uma notificação para ela, dando um prazo para ela pagar. Normalmente essa notificação é de 30 dias. Se ela não pagar esse débito, que a gente no direito chama de purgar a mora, se ela não levantar isso, se ela não fizer esse pagamento, a propriedade desse imóvel se consolida para a instituição financeira. E isso tudo é um procedimento extrajudicial. Então, às vezes a pessoa acha que o banco vai ter que entrar com ação, receber o oficial de justiça, ter um processo. Não tem nada disso. Normalmente esses financiamentos feitos pelo banco são feitos nessa modalidade de alienação, e aí o simples inadimplemento, a pessoa vai ser notificada pelo cartório, e não é o cartório judicial não, é uma notificação extrajudicial. Se a pessoa não cuidar, esse imóvel ele passa a ser definitivamente do banco, consolida a propriedade para ele, e é feito um leilão extrajudicial também para venda. Então é um procedimento rápido, tal, então a pessoa tem que ficar realmente cuidando disso aí, para não perder. É uma segurança que a lei traz. Bom, tratando-se de imóveis novos, quais os cuidados devem ser adotados para aqueles que pretendem adquirir uma unidade? Então, os novos são aqueles que eu falei, né? Analisar a construtora, a loteadora. Mas se a gente passar para os usados, aí você precisa verificar se a pessoa que está vendendo pode vender e se o imóvel pode ser vendido. Como assim? Primeira coisa, você vai pegar uma certidão de ônus do imóvel. Na certidão de ônus, você pede no cartório de registro, ou você pede por meio eletrônico, já tem site também que disponibiliza isso. Você vai ver ali o que se tem, alguma restrição nesse imóvel, quem é o verdadeiro proprietário desse imóvel, se a pessoa é casada, se é divorciada, se é pessoa jurídica, quem é o dono, e se existe algum ônus sobre ele. Se a matrícula do imóvel não tiver nenhum ônus, não tiver nenhuma hipoteca, não tiver nenhuma penhora, não tiver nenhum tipo de restrição, pode. Primeiro sinal já está bom. O que você vai ter que fazer depois? Você vai ter que pegar as certidões das fazendas públicas. Porque se essa pessoa que está vendendo tiver uma dívida ativa, é um grande problema para quem está comprando, porque presume fraude. Então você vai lá no município sede de onde é esse imóvel, ou no município de onde a pessoa tem residência, nos dois, quanto mais você pegar melhor, e pega a certidão negativa de débito. Emitiu a certidão, ok. Estado, no estado onde o imóvel se encontra, vai lá e puxa a certidão também, tudo pela internet, tudo de graça. Depois a certidão da federal, a certidão da União, vai lá e pega a certidão também do CPF ou do CNPJ, né, do proprietário. Se uma dessas certidões não sair, é porque tem alguma pendência. Se tem alguma pendência, você tem que saber qual é. Não significa que você não vai fazer o negócio. Você vai saber qual é a pendência, ver se ela é passível de resolver ou não, e você vai assumir o risco daquilo dali. Agora, se você comprar simplesmente sem ter noção disso, lá na frente esse imóvel que você comprou pode ser utilizado para pagar aquela dívida que tinha com a Fazenda Pública. Além dessas certidões da Fazenda Pública, você precisa tirar, e aí com uma cautela extrema, você precisa tirar uma certidão de débito trabalhista, você consegue na internet também, é de graça, saber se a pessoa tem alguma condenação trabalhista e existe algum débito aberto.
as certidões de ações cíveis que tramitam contra a pessoa na Justiça Estadual ou Federal, para saber se ela tem alguma ação contra ela, qual o valor, se ela tem patrimônio. Por quê? A venda no futuro ela pode ser anulada se ficar constatado em linhas gerais que a pessoa vendeu aquilo para não pagar o débito que existia. Então todos nós sabemos que você paga os seus débitos, quem arca que você tem, né? com o patrimônio que você tem. Então eu tenho um débito, devo ao Altemar, é uma dívida considerável, eu não vou pagar, tenho ciência disso, o que eu faço? Eu começo a vender meu patrimônio, justamente para não pagar o Altemar. O Altemar já está com uma execução, já está me cobrando. Então quem está comprando tem que saber se a pessoa que está vendendo está numa situação dessa. Porque se tiver, esse contrato pode ser anulado. É claro que vai ter um processo judicial e aí vai ter discussão para tudo quanto é lado. Mas se você não quer dor de cabeça, tire essas certidões, guarda essas certidões, pede para que conste na escritura, pelo menos eu comprei de boa fé. Se surgiu alguma coisa lá na frente, eu tomei os cuidados necessários, eu fui diligente na hora que eu fiz a compra e não tinha nada que impedia a realização do negócio. Rapaz, tem muita formalidade nisso daí. Daqui a pouco, né, um imóvel pode ser comprado por contrato particular ou necessariamente precisa de escritura pública? Está na minha colinha aqui, daqui a pouco. E a promessa de compra e venda é suficiente? E algumas coisas relacionadas a aluguel, relação com o corretor, relação de locador e locatário. Daqui a pouquinho, do quadro Direitos e Deveres aqui do Linhares Show.